Ave, patres et conscripti populi Romani. Salutationes admiratoris imperi Romani iterum vos hic adere gaudio est. O inverno di 218 para 217 a.C., como a primavera também, não foram períodos de repouso ou de trégua para a República Romana. Totalmente pelo contrário, foi um período de ansiedade paralisante, daquela que se sente no estômago quando se percebe que as regras do gostoso jogo de expansão mudaram drasticamente e para pior. Imaginem o clima no fórum, nas tabernas, nos mercados. O boato não era mais sobre uma guerra distante na Espanha ou na Gália, mas sobre algo muito pior, um perigo real, físico, que respirava o ar da península e que estava cada vez mais se aproximando de Roma. Um talentoso general e estrategista militar chefiando um exército invencível, um absoluto perigo real, Aníbal Barca. A propaganda oficial em Roma tentava pintá-lo como um bárbaro cruel, um homem sem cultura nenhuma e que até comia crianças no café da manhã. O problema, aliás, o grande problema, é que esse bárbaro cruel tinha o péssimo hábito de ser um gênio. Enquanto os senadores discutiam em Roma sobre a falta de etiqueta de Cartago, Aníbal estava ocupado demais vencendo todas as batalhas que eles tentavam lutar. Após os triunfos do Rio Ticino e, em especial, aquele do Rio Trebbia, Aníbal não se retirou para Cartago como o bom senso estratégico da época sugeria, mas permaneceu no norte da península para continuar, depois de um tempo de organização logística, a sua marcha para o sul. Dessa forma, ele convenceu os cônsules e o Senado romano de que o seu objetivo era realmente marchar para Roma. Quando acampou no norte da Itália, Aníbal transformou a rica planície do Rio Po em seu próprio celeiro. Para todo cidadão romano foi chocante saber que o trigo, que deveria alimentar as legiões, estava naquele momento sendo devorado pelos cavalos númidas e pelos mercenários líbios, iberos e celtas de Aníbal. As notícias que chegavam à capital não falavam de grandes manobras militares, mas de algo que dói muito mais no orgulho de uma superpotência. Saques constantes, destruição de infraestruturas espalhadas pela península, uma humilhação que se tornou cotidiana e, pior ainda, saber que aliados históricos estavam abandonando em massa o sonho de Roma para se juntar com o inimigo. Aliados como os samnitas, os boios, os ínsubres e, depois da derrota do Trasimeno, também os lucanos e os brútios. O sangue derramado nas margens dos rios no norte da Itália ainda não tinha sido absorvido pela terra, mas a ferida política em Roma já estava gangrenando. O povo, a massa que votava e que fornecia os filhos para o exército, estava exausto de sentir medo. Havia uma raiva latente contra a elite senatorial. Os romanos queriam uma solução drástica, um homem que resolvesse o problema na ponta da espada.
Eles não aceitavam mais a cautela excessiva ou as desculpas de generais aristocratas que, até então, tinham só sido humilhados pela inteligência superior de um inimigo que se recusava a lutar conforme as tradições seculares da Península Itálica. Ele, o inimigo, não estava nem aí pelo manual do bom soldado. Roma estava pronta para apostar tudo em quem prometesse ação. Sem saber, porém, que o destino estava armando mais uma armadilha a norte, a 200 quilômetros de distância, entre as regiões da Toscana e Umbria. É neste clima de frustração e estagnação que a República toma uma decisão perigosa. Através do voto popular, com a aprovação daquela massa barulhenta que já não suportava mais a cautela dos aristocratas, Roma elege o seu novo cônsul. Pela segunda vez, foi Gaius Flaminius Nepos. Ele não é um dos donos do mundo e não pertence à velha guarda. Nem é um patrício com uma galeria de bustos de antepassados em mármore para validar o seu sangue. Ele é um homo novus, um homem novo, um plebeu que subiu na vida na base da audácia e do enfrentamento ao establishment, ou seja, ao sistema, ao grupo dominante. Flamínio era um homem que ignorava os rituais do Senado, desafiava os privilégios dos patrícios e apelava diretamente ao povo, apresentando-se como alguém que veio de fora para limpar ou mudar o sistema. Ele é o homem que construiu estradas importantes como a Via Flamínia e que dividiu terras entre os pobres. Um verdadeiro líder, então, que, acima de tudo, promete o que o povo quer ouvir: uma ação imediata. Ele desprezava a superstição e a lentidão tradicional da elite romana. Para Flamínio, Aníbal não é um gênio místico ou um general muito acima da média. É apenas um invasor que precisa de uma boa lição de força bruta legionária. É aqui que a tragédia começa a ganhar contornos de cinema. Os historiadores romanos, escrevendo anos depois, juram que os céus estavam em pânico e os preságios dessa iminente batalha foram terríveis. Tito Livio, no livro 21 de sua A Burbe Condita, narra prodígios perturbadores. Relata que um touro falante implorou que Roma tivesse cautela. Conta também que estátuas começaram a falar e que houve chuvas de pedras vermelhas que pareciam ensanguentadas. Plutarco, no seu Vidas Paralelas, biografia de Quinto Fábio Máximo, o cônsul que veremos daqui a pouco, reforça essas ideias de Tito Livio. Sempre Plutarco narra que Flamínio, ao tentar montar em seu cavalo para partir para a guerra, o animal caiu subitamente sem motivo aparente. Um presságio claro de que a expedição estava condenada logo no começo. E isso foi claro para todos que assistiram à cena. E para Flamínio? Flamínio dá de ombros. Ele despreza a superstição. Numa quebra de protocolo que escandaliza
os senadores, ele ignora os rituais sagrados de posse, pula as cerimônias de auspícios dos deuses e nem sequer espera para ser oficialmente empossado em Roma. Ele fugiu da cidade para assumir o comando antes que o Senado pudesse inventar um pretexto religioso qualquer para retê-lo. In sua enorme pressa in esmagar Annibal, Flamínio corre para o norte para o acampamento do seu exército localizado na cidade de Arretium, hoje Arezzo, na Toscana, deixando para trás uma capital que murmurava, escandalizada e horrorizada. Ele está desafiando os deuses. Para os romanos mais velhos, o destino de Flamínio já estava selado no exato momento em que ele desprezou os rituais. Enquanto o cônsul romano corre com a arrogância de quem se sente invencível, Annibal move as suas peças com a frieza de um predador. O seu próximo objetivo não é outro ataque frontal, mas desestabilizar as alianças de Roma no centro da península. Ele sabe que a força de Roma reside na lealdade dos seus aliados italianos. Para desviar dos exércitos romanos que o esperam nas estradas principais, ele toma uma decisão que beira a loucura, uma escolha quase suicida: atravessar os pântanos insalubres do Rio Arno, perto da atual Florença, mais exatamente na região da cidade etrusca de Fiesole, hoje Fiesole. Mas não pensem só em uma caminhada na lama chata e fatigosa. Imaginem um verdadeiro pesadelo de 4 dias e 3 noites. Milhares de homens marchando com água fétida pela cintura, sem um lugar seco para dormir, cercados por cadáveres de animais que sucumbiam à exaustão. O exército cartaginês era extremamente heterogêneo em sua composição. Inicialmente era composto por guerreiros africanos, númidas, líbios, mouros, e guerreiros ibéricos, lusitanos, celtíberos, asturianos. Após ultrapassar os Alpes, durante sua marcha vitoriosa, juntaram-se a ele os celtas e os povos rebeldes do norte da Itália, particularmente os lígures e os insubres. Ao iniciar a marcha para o sul, na primavera de 217 a.C., estima-se que Annibal comandasse aproximadamente entre 50 e 55 mil homens. Mas quando os cartagineses tiveram que enfrentar as áreas pantanosas da Toscana, uma grave epidemia que eclodiu entre eles, muitos homens morreram, assim como a metade dos cavalos e quase todos os seus elefantes. Além dos infectados que morreram pela epidemia, muitos dos novos aliados gauleses, menos habituados à disciplina de marchas forçadas em condições extremas, desertaram ou sucumbiram às doenças. Nessa altura, o exército cartaginês se reduziu a cerca de 40 mil homens. Porém, mesmo no meio desse cenário dantesco, lá estava ele orgulhosamente, Annibal, montando no único elefante sobrevivente, o seu Surus, e instando seus homens a continuarem o caminho.
Flaminio, no entanto, con suo esercito, organizzò na Via Cassia una verdadeira muralha umana, tentando bloquear de vez o caminho de Aníbal na direção de Roma. Mas Aníbal não quis enfrentar Flamínio em Arretium. Ele o ignora. Ele queria evitar uma luta em um território de determinadas condições naturais que para o exército cartaginês eram desfavoráveis. Por isso começa a queimar as ricas vilas da Etrúria, forçando o cônsul a sair de sua fortaleza para uma perseguição cega e que terminará nas brumas do lago Trasimeno. Daqui a pouco voltaremos por mais detalhes sobre o lago. As colunas de fumo no horizonte são o seu cartão de visita. É o chamariz perfeito para Flamínio. O cônsul romano, ansioso por confrontar o invasor púnico e proteger o seu prestígio, avança para o sul. O cenário de um novo extermínio romano está começando a ser montado, mas Flamínio ainda não sabia e não imaginava disso. Os incansáveis soldados de Cartago conseguiram chegar mais a sul de Arretium, até as proximidades de Tuoro, uma pequena localidade na parte ocidental do Trasimeno, e lá Aníbal ordenou para montar o acampamento. Mesmo evitando mais possível as águas fedorentas, graças à altura de seu elefante sobrevivente, Aníbal, devido aos vapores do pântano, sofre uma infecção ocular tão grave que perde permanentemente a visão de um dos olhos. Aqui está o paradoxo. O homem que se torna o maior medo de Roma está agora exausto, coxo e caolho, pagando um preço físico terrível. Essas cicatrizes de guerra, porém, em vez de desvalorizar o seu carisma, o tornam, aos olhos dos seus soldados e dos seus inimigos, uma figura ainda mais sinistra e indestrutível. Na visão de todos, era um homem que queria alcançar a vitória, mesmo sacrificando pedaços do próprio corpo. Era fisicamente fragilizado, mas o faro tático do valoroso púnico era mais apurado do que nunca. A sua chegada a fértil Etrúria, ignorando, flanqueando e ultrapassando as colunas romanas que o esperavam em confortáveis posições defensivas, foi um golpe de mestre. De um lado, a imprudência febril de um líder que quer provar seu valor. Do outro, a astúcia de um invasor que já não tem nada a perder. E entre eles, as brumas da Úmbria, uma região da beleza deslumbrante que está prestes a ser o palco de um massacre que Roma jamais esquecerá. No mapa que estamos vendo agora, podemos identificar melhor o caminho perpetrado por Aníbal. Ele ultrapassou os Apeninos, as montanhas que separam as regiões da Emília-Romanha e Toscana, desceu até Fiesole, evitou Arretium, passando para os pântanos toscanos, até chegar na fértil Etrúria, território de ricos latifundistas sob proteção romana, para depois parar no litoral ocidental do lago Trasimeno. Aníbal não estava na Etrúria para saqueá-la. Estava lá para queimar tudo e atrair Flamínio. Ele queria criar um ódio feroz local contra Roma por parte dos ricos latifundistas locais
que se sentiam totalmente abandonados pelo governo republicano e ao qual eles pagavam tributos. E o imprudente cônsul seguiu o rastro de fumo e destruição como um cego. Ele não se preocupou com a identificação do território, mas apenas com o cheiro da fumaça. A perseguição levou para o suleste, penetrando no coração do que é hoje a Umbria, a única região do centro e sul da Itália que não é banhada pelo mar. E é aí, nesta paisagem de colinas verdes e água serena, que Aníbal encontra o cenário perfeito, a geometria exata para a aniquilação total. O Lago Trasimeno é um corpo d'água vasto e raso, pouco profundo, 6-7 metros no máximo. É o quarto maior lago da Península Itálica, o maior se consideramos apenas o centro, o sul da península e as duas grandes ilhas. A estrada principal que Aníbal e, em breve, Flamínio seguiriam corria ao longo de sua margem norte, e é aqui que a topografia se torna, nas mãos de Aníbal, uma arma letal. A margem norte do lago é delimitada por uma linha de colinas íngremes e densamente arborizadas que correm paralelamente à água. Entre a água e a subida dessas colinas havia apenas uma faixa estreita de terra. Uma estrada não, melhor dizer uma larga trilha, mas que em certos pontos tornava-se um desfiladeiro estreito e claustrofóbico. Para um general romano, a batalha era algo que se resolvia em planícies abertas, onde se podia ver o inimigo e medir forças. Mas Aníbal já tinha mostrado que ele não jogava pelas regras de Roma. Ele percebeu que o Trasimeno era uma armadilha natural que só precisava de ser fechada. O lago formava uma barreira natural e intransponível a sul. As colinas, a norte, ofereciam uma cobertura perfeita e um visual tático excepcional, de onde se podiam controlar todas as movimentações inimigas, além do lago inteiro. Sob o manto da noite e de um silêncio absoluto, Aníbal posicionou as suas peças. Imaginem o nível de disciplina necessário para mover milhares de homens e cavalos sem serem ouvidos. Na extremidade leste, ele colocou o seu acampamento e a sua infantaria de elite, os líbios e os iberos. Esta era a isca. Flamínio veria as fogueiras do acampamento ao longe e pensaria: lá estão eles, prontos para a fuga. Mas o verdadeiro golpe de mestre estava nas colinas. No escuro, Aníbal espalhou os seus combatentes mais leves, os gauleses, e os ágeis, cavaleiros númidas, em pequenas unidades escondidos entre os carvalhos e a folhagem. Essas pequenas unidades precisavam apenas atirar-se sobre a coluna romana
quando o momento for oportuno. A visibilidade não era importante para eles. Aníbal confiava num aliado improvável e traiçoeiro da Umbria, a névoa matinal. Uma ocorrência natural comum nesta região naquele período do ano. O ar frio da noite, que desce das colinas, encontra a superfície mais quente do lago. Uma água que tomou um sol calorento quase o dia todo. Nessa combinação, cria-se uma neblina espessa, rasteira, entre os 3 e 5 metros de altura, que apaga o mundo, torna invisíveis objetos e pessoas a poucos metros de distância. Quem de vocês conheceu a Umbria no inverno italiano, mas às vezes também no final da primavera, sabe do que estou falando. Aníbal sabia que essa bruma cegaria os romanos no vale, mas seria inofensiva para ele, que olharia tudo de cima, acima das nuvens de vapor. Enquanto isso, Flamínio chega ao extremo ocidental do desfiladeiro na calada da noite. Estava exausto pela marcha apressada, mas tinha Aníbal na sua mira. E a sua única preocupação continuava a mesma de quando saiu de Roma, ou seja, a glória política. Sem fazer um reconhecimento sério do terreno e sem esperar pelos reforços que estavam ao caminho, ele comete o erro fatal. Ordena que as suas legiões marchem ao amanhecer sem formação de combate, em coluna de marcha, carregando pesadas mochilas e suprimentos. À primeira luz do dia, ou o que parecia ser luz através daquele leite espesso que cobria o lago, a vanguarda romana entra no desfiladeiro. 25-30 mil homens marchando em silêncio, sem saber que o chão sob seus pés já não lhes pertencia mais. Eles estavam entrando passo a passo no maior matadouro que o mundo mediterrâneo já tinha visto até então. O dia 21 de junho de 217 a.C. nasceu sob o signo de uma cegueira traiçoeira. Uma coluna romana de quase 10 quilômetros de extensão estava serpenteando pela margem norte do lago. Vejam este mapa. O que parece um caminho de glória para o cônsul Flamínio é, na verdade, a maior emboscada da antiguidade. Os romanos avançam pela margem norte, espremidos entre as colinas e a água. O que eles não veem, escondidos no nevoeiro e na vegetação acima, são os gauleses e a cavalaria númida de Aníbal, prontos para o bote. Ao sinal do general cartaginês, o silêncio explode em gritos de guerra. Enquanto as tropas leves descem as encostas como uma avalanche, a infantaria pesada bloqueia as duas saídas, oeste e leste. A sul, o lago é a barreira natural. Sem espaço para formar suas legiões e sem nenhuma direção possível, o exército de Roma é empurrado para o abismo líquido. Não foi uma batalha, foi um massacre planejado
sob o olhar implacável de Aníbal. Mas voltamos ao começo. O exército romano entra no desfiladeiro lado noroeste do lago. Na frente, com seu grupo de reconhecimento, o cônsul Flamínio, acompanhado por cerca de 300 a 500 cavaleiros e talvez algumas centenas de soldados de infantaria leve, os velites, e os jovens astati. Imagine esses rapazes, os astati, 20 anos de média de idade, o suor frio sob o bronze do capacete. Eles deveriam ser a muralha de Roma, mas naquela manhã de névoa intensa, naquele lugar onde não tinham como se transformar em uma muralha, assim logo evaporaram como uma fumaça, antes mesmo da primeira ordem de comando. Logo atrás desse grupo de reconhecimento vinha a vanguarda da coluna de marcha. Estima-se que cerca de 6.000 soldados formavam o resto da frente, que primeiro cruzou o desfiladeiro. Um dos problemas que Flamínio não percebeu ou não deu importância é que todo o exército era esticado demais e cada setor ficou isolado um do outro, em especial do corpo principal. O núcleo do exército, entre o péssimo visual e a estreita passagem, se tornou rapidamente uma interminável linha meio desorganizada de combatentes, príncipes e triarii, e ainda arrastando pesados carros de bagagem. Não havia batedores nas colinas. Não havia reconhecimento do território. Flamínio avançou por este vale sem realizar o reconhecimento prévio, possivelmente convencido de que as tropas de Aníbal estavam a mais de um dia de marcha de distância. A espessa névoa da Úmbria, densa e úmida, tinha engolido as legiões, prendendo-as numa bolha de isolamento absoluto. Para todo soldado comum, o mundo tinha se reduzido a um espaço de, no máximo, 3 metros por volta dele. A nuca do companheiro à frente e o brilho frio e silencioso da água do lago à direita. Nada mais do que isso era possível enxergar naqueles momentos. Eles marchavam acreditando que estariam indo ao encontro de Aníbal. Não sabiam que já estavam caminhando dentro do exército dele. Porque lá no alto, acima do mar de leite, da neblina, o cenário era outro. Aníbal e seus generais estavam sob um sol claro, um céu azul, olhando para baixo. Eles estavam vendo tudo. Viam a massa escura de tropas romanas movendo-se lentamente no corredor estreito, como formigas entrando num tubo. Aníbal aguardou. O timing era a sua verdadeira arma. Com sua cavalaria gaulesa escondida e pronta para fechar qualquer iniciativa de retirada, Aníbal esperou até que a totalidade da coluna romana, vanguarda, centro e retaguarda, tivesse entrado completamente no desfiladeiro estreito. E então, o sinal. Um toque único de trombeta, um som metálico e estrondoso que rebateu nas encostas,
rasgando o silêncio da manhã e parando nos corações dos soldados romanos. O que se seguiu não foi uma batalha, foi um colapso. Esqueçam as formações organizadas, a famosa triplex Acies romana ou os escudos travados, ou seja, a formação em textudo. Foi um ataque total e simultâneo vindo de todos os lados. O exército romano não conseguiu, em momento algum, se organizar e foi fatiado em 3 massas de puro pânico e caos. Na vanguarda, a centenas de metros à frente de sua infantaria, Flamínio e seus homens tentavam entender o que acontecia, lutando desesperadamente contra a infantaria pesada líbica que bloqueava a saída. Eles até lutaram com a coragem do desespero, sem saber que estavam isolados e o restante do exército romano já estava sendo estralhaçado às suas costas. Na retaguarda, o golpe foi o raio. Os cavaleiros númidas e os guerreiros celtas, até então invisíveis, despencaram das colinas como uma avalanche de carne e de ferro, cortando qualquer hipótese de fuga. Muitos desses romanos, em pânico, atiraram-se para o lago, mas entre o peso da armadura de bronze, das espadas de aço e o escudo de madeira, a água fria não foi um refúgio, foi uma tumba imediata. Este centro da coluna foi um verdadeiro matadouro. Os legionários estavam tão apertados ombro a ombro que nem sequer conseguiam sacar suas espadas curtas, o gladius. Para matar com o gladius, você precisa de espaço para estocar. Ali eles só tinham espaço para morrer. Eram esmagados contra a água ou colhidos pelos flancos pelos gauleses que desciam as colinas uivando. Os romanos não estavam a ser derrotados, estavam a ser aniquilados. A luta durou cerca de 3 horas e sob aquela névoa a batalha foi um pesadelo de desorientação sensorial. O legionário não via seu centurião, não via seu estandarte. Ele só ouvia o som gutural das línguas bárbaras, o relinchar dos cavalos e o baque seco do metal cortando os ossos. O ar fresco da Umbria ficou saturado com o cheiro metálico de sangue e o odor acre do pânico. E aqui entra o detalhe que só a história, ou a lenda, nos dá para mostrar a intensidade do momento. Segundo Tito Livio, o massacre foi tão frenético, o ruído da carne sendo golpeada e os gritos de agonia eram tão ensurdecedores que nenhum dos combatentes percebeu um terremoto que, naquele exato minuto, sacudiu o centro da Itália, derrubando muros em cidades próximas. A terra tremia sob seus pés, mas o ódio e o terror eram mais fortes que a natureza. Roma estava sendo aniquilada e o mundo, literalmente, estremecia sob o peso desse desastre, sob o peso da força de Cartago. Enquanto o coração do exército romano se afogava em lama e confusão,
o cônsul Caio Flamínio ainda estava de pé na vanguarda. Imaginem esse homem, a armadura suja, o rosto transfigurado pela percepção tardia do desastre. Ele ainda gritava, incitava seus homens, movido por uma teimosia selvagem. Ele acreditava, com a arrogância típica do seu comando, que se rompesse a linha à sua frente, a maré da batalha viraria. Mas a realidade era implacável e a posição era cada vez mais insustentável. À sua frente, a infantaria líbica de Aníbal, soldados profissionais disciplinados que não conheciam o pânico, o pressionava contra o caos que vinha de trás. Os sons horríveis do massacre vindos da retaguarda extinguiram qualquer esperança do cônsul romano. O destino di Flamínio não veio de uma manobra tática complexa, mas do braço de um homem que o odiava. Um cavaleiro gaulês chamado Ducário, um ínsube, encontrou frente a frente o cônsul. Os ínsubres foram uma das tribos mais poderosas e influentes da Gália Cisalpina, a região que hoje corresponde à atual Lombardia, no norte da Itália. Eram aliados de Aníbal e desempenharam um papel crucial como pedra no sapato de Roma durante séculos. Para Ducário, Flamínio não era apenas um inimigo. Era o homem que, anos antes, tinha devastado as terras e vilarejos de seu povo. Ele avistou o manto escarlate do cônsul através da névoa que se dissipava. «Eis o carrasco de nossos compatriotas!» ele teria gritado. Ducário tinha sua vingança nas mãos e, com um impulso furioso, atravessa a guarda pessoal do cônsul e perfura Flamínio com uma lança, matando-o instantaneamente. O corpo do cônsul Gaio Flamínio agora jazia entre milhares de outros, marcado pela lança de um cavaleiro gaulês. O silêncio que se seguiu ao massacre era interrompido apenas pelo som das águas do lago, lambendo a margem totalmente vermelha. É aqui que o narrador e entusiasta romano deve parar para um desabafo particular, mas necessário, pelo menos para mim. Aliás, sobre isso, estou extremamente curioso de saber a sua opinião também aqui nos comentários. O que não se pode discutir de jeito nenhum, o que a história gravou com ferro e sangue, é que Aníbal Barca era um gênio tático e estratégico sem paralelos. Mas, sejamos francos, essa genialidade foi, sem dúvida, ampliada pela arrogância, pela ingenuidade e por uma presunção beirando a incompetência de vários cônsules romanos. No caso específico de Flamínio, a negligência assume contornos de tragédia evitável. O que aconteceu realmente com as escolhas militares do cônsul Flamínio? Difícil saber, mas ele era um homem preparado. Afinal, enfrentou uma dura guerra contra os ínsubres,
vencida no 223 a.C., uma vittoria decisiva per la conquista di territorios no Valle do Po, no norte da Itália. Ele fez construir a Via Flaminia no 220 a.C., uma estrada que ligava Roma ao Adriatico próxima à cidade de Ariminum, hoje Rimini. Ergueu o Circo Flaminio no 221 a.C., uma enorme obra pública em Roma, consolidando sua base política popular. Tudo bem, fácil falar agora, mas o que custava antes de lançar legiões inteiras naquele trecho terrivelmente estreito entre as colinas e a água, realizar uma exploração mínima do território? Ele mandou às cegas, ignorando que a neblina matinal não era apenas um fenômeno climático, mas um muro branco impenetrável que transformaria o caminho dos homens em uma armadilha sem saída. A visualização dos arredores era nula, e ainda assim a pressa política de Flamínio em buscar uma vitória fácil, segundo ele, e rápida, falou mais alto que a prudência militar. Roma não foi derrotada apenas pelo gênio de Cartago. Ela foi entregue ao abate pela mão de seu próprio líder, que confundiu coragem com imprudência e autoridade com onipotência. Enquanto Aníbal lia o terreno como um mestre, Flamínio lia apenas seus próprios desejos de glória, mergulhando o exército em um documentário de horror que Roma levaria gerações para processar. A morte do líder romano foi o golpe de misericórdia. Em Roma, o general é o elo com o sagrado e a autoridade máxima. Sem ele, o exército deixa de ser um corpo e passa a ser uma massa de indivíduos desesperados, tentando salvar a própria pele. O exército romano, que já estava fragmentado, perdeu totalmente a cabeça. E a partir daquele momento, a luta romana deixou de ser uma batalha e passou a ser uma fuga individual pela sobrevivência. Quando a luz do sol finalmente conseguiu penetrar e rasgar o manto da névoa matinal, a paisagem da Umbria, que Aníbal tinha escolhido, revelou o horror total. O resultado era inquestionável. O Trasimeno estava literalmente vermelho. Dos cerca de 25-30 mil homens que entraram naquele desfiladeiro, 15 mil estavam mortos, estendidos na margem ou boiando nas águas rasas, onde o peso das armaduras os impediu de nadar. Outros, entre 8 e 10 mil, encontraram uma via de escape, mas foram cercados e capturados. Aproximadamente 5 mil legionários conseguiram fugir em uma colina a alguns quilômetros de distância, onde hoje se encontra uma localidade encantadora umbra de origem medieval, Castel Rigone. Eles se salvaram e voltaram em Roma tempo depois. Cartago, por sua vez, pagou um preço irrisório, apenas 1.500 mortos, quasi todos gauleses, número confirmado por Tito Livio, Plutarco e por Políbio. Mais uma vitória cartaginesa de proporções devastadoras. Aníbal procurou por horas o corpo do cônsul Flamínio, talvez para sepultá-lo como forma de respeito para o comandante inimigo, mas nunca conseguiu encontrá-lo. Agora, observem a inteligência política de Aníbal logo após a carnificina. Ele separa os prisioneiros.
Os romanos foram acorrentados como escravos, mas os aliados italianos, os latinos, os picenos, os umbros, os samnitas, são libertados sem que se peça um único denário de resgate. Aníbal disse a eles: Nós não vimos lutar contra vocês, mas contra a tirania de Roma. Ele está tentando desmontar a República peça por peça, não com a espada, mas com a psicologia, persuadindo os aliados a desertarem. Mas essa batalha ainda teve um capítulo que a encerraria de vez. 4.000 cavaleiros foram enviados pelo outro cônsul Servio Gemino, que estava localizado com sua infantaria na Via Flaminia, pronto para se juntar a Flamínio na batalha. Eles foram interceptados e aniquilados alguns dias depois daquele 21 de junho, na planície da Umbria. O cônsul Servio Gemino, longe do Trasimeno na cidade de Ariminum, hoje Rimini, não sabia que aquele lago já tinha se tornado um matadouro. Ele tinha uma infantaria poderosa de cerca de 25 mil homens, mas estava longe demais para intervir. Por isso, decide enviar antecipadamente sua cavalaria à frente, comandada por um tal Gaio Centênio, para acelerar a ajuda a Flamínio. São 4.000 homens de elite a cavallo galoppando para salvar um exército que já não existia mais. Aníbal, que não deixava ponta solta, envia seu braço direito, Marbao, com a cavalaria númida. O encontro acontece nas proximidades de Assis, na época Assisium, ou em algum lugar muito próximo da cidade de São Francisco. Nem chegou a ser uma batalha, foi mais uma caçada cartaginesa aos romanos. Marbao, com sua mobilidade superior, rapidamente cercou Centênio. 2.000 romanos caíram no local. Os outros 2.000 fugiram para uma colina próxima e se renderam no dia seguinte. A Gemino, agora, no caminho em direção ao Trasimeno, estava restando apenas um exército consular aterrorizado e traumatizado pelas péssimas notícias que continuavam chegando do Trasimeno. Era um exército que não tinha mais a menor condição de enfrentar qualquer batalha. Após o massacre da cavalaria e a morte de Flamínio, Gemino, sem forças para enfrentar Aníbal sozinho, recuou para proteger o Adriático e as comunicações com Roma. Em menos de uma semana, Roma perdeu assim não apenas um exército consular, mas toda a cavalaria de apoio, como também algumas dezenas de milhares de homens necessitados de ser recuperados mentalmente. Para Aníbal, nessa altura, o caminho para Roma estava escancarado. Como já disse agora há pouco, essa história da Batalha do Trasimeno foi contada por Tito Livio, Plutarco e Políbio. Se desejarem, vocês podem encontrar a descrição dessa batalha de Políbio na sua obra História Universal, livro 3, capítulo 83, 84 e 85. Com Plutarco nas suas Vidas Paralelas, Vida de Fábio Máximo, capítulos específicos 3 e 4. Ou, naturalmente, na A Burbe Condita di Tito Livio, livro 22, capítulos 4, 5 e 6. Deixei tudo em sobreimpressão para facilitar a busca.
Os autores concordam plenamente entre eles nos eventos que anteciparam o embate e na batalha. As únicas leves contradições são o número total de homens dos dois exércitos, dos mortos e sobreviventes romanos. Nessa nossa narração optamos por números intermediários entre os declarados pelos grandes historiadores. Vou fazer agora uma par condicio, ou seja, uma igualdade de tratamento, uma rápida citação para não desvalorizar o lindo trabalho de mais dois historiadores que também falaram dessa batalha específica, ou seja, Appiano de Alexandria, com sua história romana, e Cornélio Nepos na sua biografia De Viris Illustribus. Voltando em Roma agora, a notícia da chacina do Trasimeno viajou rápido. Na cidade o clima era de fim de mundo. Uma multidão ansiosa se acotovelava no fórum, cercando os magistrados em busca de notícias. Mas todos eles estavam confusos e não tinham detalhes para comunicar ao povo. O silêncio era absoluto quando o pretor Marco Pompônio subiu à tribuna. Ele não usou eufemismos. Olhou para o povo e proferiu a frase sucinta que gelou o sangue da República. Pugna, magna, victi sumus. Fomos derrotados em uma grande batalha. O pânico, que era já pré-existente, ampliou-se de imediato. Esse pânico era justificado. De fato, a Batalha do Trasimeno não era apenas uma derrota, era a aniquilação total de um dos dois exércitos consulares. O segundo exército consular não estava em condição para lutar e Aníbal estava agora a poucos dias de marcha das portas de Roma. Nas ruas falava-se só de fortalecer as barricadas das portas, fazer sacrifícios humanos desesperados como oferenda aos deuses, pedir uma ajuda extra-emergencial às sacerdotisas de Vesta e mais outros rituais. A Batalha do Trasimeno demonstrou, aliás, provou que a coragem romana, se não for acompanhada por prudência e inteligência tática, era apenas combustível para o gênio de Aníbal. Roma percebeu, portanto, da maneira mais dolorosa possível, que precisava de um novo tipo de líder. Alguém que fosse a antítese de Flamínio, porque outro cônsul como ele, mesmo corajoso, mas cego e arrogante, se tornava inútil para enfrentar o exército de Aníbal. Roma precisava com urgência extrema de alguém que tivesse a paciência de uma pedra e a frieza do gelo. A República estava à beira do abismo, mas pronta para tomar medidas que mudariam o curso da história. O pânico que tomou conta das ruas de Roma após o grito de "fomos derrotados" realmente foi real, visceral e absoluto. Mas há algo de fascinante na psicologia romana. O pânico neles não gerava paralisia, mas gerava uma fúria organizacional. A verdadeira força da República não estava no brilho das armaduras de seus exércitos, mas na sua estrutura política de ferro. Em vez de enviar emissários de paz para implorar pela vida, ou optar para se render assim que os cartagineses chegarem nas portas da cidade, o Senado romano tomou a decisão mais radical do seu sistema constitucional. Ressuscitou a figura do ditador.
alias pro-ditador, visto que não foi oficialmente nomeado por um cônsul. E a escolha não poderia ser mais simbólica. Quinto, Fábio Máximo. Ele nunca esteve entre os mais habilidosos dos generais, mas era a antítese absoluta do falecido Flamínio. E se Flamínio era fogo, barulho e pressa, Fábio era pedra, silêncio e espera. Prudente, metódico e profundamente consciente das obrigações religiosas e tradicionais que Flamínio havia ignorado, um aristocrata da velha guarda. Sua primeira medida não foi recrutar soldados, mas reconstruir a relação com os deuses que Flamínio havia atropelado. E então nasce a estratégia que mudaria o mundo, a arte de não lutar. Fábio compreendeu algo que ninguém queria aceitar. Aníbal era, naquele momento, invencível em campo aberto. O único que poderia derrotá-lo seria ele mesmo. E como você derrota um gênio? Evitando o jogo que ele quer jogar. Portanto, Fábio decidiu se tornar a sombra de Aníbal. Ele queimava as plantações antes que os cartagineses chegassem, cortava as linhas de suprimentos e acampava sempre no alto das colinas, onde a temível cavalaria númida não podia manobrar. Era uma guerra de desgaste, mas a estratégia muito em breve se tornou impopular. Aos olhos do povo romano, sedento por vingança e glória, aquilo parecia cobardia. Fábio foi ridicularizado, chamado pejorativamente de cunctator, o adiado, o frouxo, aquele que hesita, aquele que deixa sempre para amanhã. Imaginem a pressão sobre esse homem, ser chamado de frouxo, enquanto assiste, do alto das colinas, a península ser saqueada. Mas Fábio Máximo aguentou as críticas. Ele sabia que o tempo era um aliado de Roma e um inimigo mortal de um Aníbal isolado a milhares de quilômetros de Cartago. E a lição do Trasimeno foi extremamente preciosa para Fábio Máximo desenvolver uma forte perspicácia militar. De fato, o Lago Trasimeno não apenas aniquilou um exército, ele matou temporariamente a arrogante crença romana de que a força bruta sempre resolvia tudo. Essa batalha entrou para a história como a emboscada perfeita, um modelo de guerra assimétrica onde o uso magistral do clima, o conhecimento capilar do terreno e a psicologia venceram a força das legiões. Aníbal não só venceu a batalha, mas destruiu a vontade de Flamínio antes que a luta sequer começasse. E aqui reside a lição final da Batalha do Lago Trasimeno para Roma. Ela provou a extrema fragilidade do sistema republicano de cônsules rotativos, quando confrontado com o gênio militar de um líder vitalício como Aníbal. Esse sistema, com seus mandatos curtos e pressa por resultados eleitorais, era um alvo fácil para Aníbal. A ambição e a imprudência de um único homem como Flamínio foram o suficiente para quase apagar a luz da República. No entanto, as águas tingidas de sangue do Trasimeno não foram o começo do fim de Roma. Elas foram um alarme de incêndio. A estratégia do cunctator
nascida do desastre, permitiu a Roma sobreviver e, crucialmente, deu-lhe tempo. Tempo para aprender, tempo para respirar e tempo para reconstruir. Lamentavelmente, a paciência não é uma virtude natural das massas. A lição de Fábio seria esquecida, assim que o primeiro raio de esperança surgisse. A impaciência romana voltaria a crescer como um tumor, levando a República a ignorar os mortos do Ticino, do Rio Trebbia, do Trasimeno, para marchar em direção a um desastre ainda mais inimaginável. O Trasimeno foi apenas a antecâmara do horror absoluto que os esperava nas planícies de Canas. Em toda a história de Roma, a Batalha do Trasimeno foi uma das batalhas com o maior número de baixas, ficando em sexto lugar atrás de outras célebres, para muitos, infelizes, para nós apaixonados romanos, derrotas. Deixo vocês agora com uma série de imagens que mostram quais foram justamente as aniquilações mais conhecidas e terríveis de toda a história romana e que nós analisaremos uma por uma em outros documentários futuramente. André, um dos nossos seguidores, poucos dias atrás, por e-mail, disse com um perceptível toque de reclamação que falou pouco do período imperial. E eu tenho que concordar com ele, não tenho como objetar. Na verdade, eu ficando dentro do período lendário, do período regio, e daquele republicano como agora, me sinto mais à vontade. Tinha 7 anos, a mesma idade da nossa heroína Cláudia Avestal, quando uma minha professora de ensino fundamental contou na minha sala uma história curiosa de uma loba e 2 bebês. Foi a primeira vez, oficialmente e integralmente em minha vida, que eu ouvi aquela lenda, e foi ali que minha paixão nasceu. E ela ficou estacionada entre a fundação de Roma e Júlio César por muito tempo. Somente no ensino médio, e especialmente no superior, que comecei a aprofundar-me no período imperial também. E é por isso que, por enquanto, a maioria dos documentários deste canal foca nos primeiros séculos. Mas, atendendo ao pedido do André, no nosso próximo vídeo vamos conversar sobre um imperador que reinou por 6 anos em plena crise do terceiro século. Estou falando de Marcus Aurelius Probus, ou simplesmente
probo. Aqui no Brasil io non tenho certeza absoluta, mas imagino que estou quase certo se afirmo que ele se encaixaria entre os imperadores menos conhecidos, ou naqueles desconhecidos mesmo. Na realidade, Probo foi um personagem fascinante em uma era de transição brutal. Para todos vocês, apreciadores e entusiastas dos vinhos europeus, pelo menos uma vez façam um brinde à memória do imperador Probo. Descobriremos o porquê em breve. Ele foi um general brilhante, limpou a Gália de invasores, tentou restaurar a economia e foi morto pelos próprios soldados. E por quê? Porque os obrigou a trabalhar em obras civis, como plantações agrícolas e drenar pântanos. Imaginem só os soldados dele, brutais, acostumados ao sangue e ao saque, sendo obrigados pelo seu imperador a trocar a espada pela enxada. O motim não foi por uma derrota, foi pelo suor do trabalho braçal. Probo é o exemplo perfeito de que em Roma, às vezes, ser um bom administrador era mais perigoso do que ser um péssimo general. Muito obrigado por assistirem até aqui. Deixe seu comentário e, por favor, dê o like se gostou da narração. Mas se não gostou de algo, deixe seu comentário também. Inscreva-se no canal. Nos encontramos em breve em algum lugar do centro da Itália, de enxada nas mãos, limpando um vinhedo das ervas daninhas sob o severo olhar de Probo. Fiquem em paz. Grande abraço e ad maiora sempre.